Bom, agora é preciso pensar a Bolívia daqui para frente. O que nós vimos agora, que é todo o poder de Evo Morales acabou, ele não manda, ele não tem a caneta, ele não manda mais em nada, todo o poder formal, mas existe um poder real de seus eleitores, um poder real social dos seguidores de Evo Morales. E do outro lado também há um poder real, ali é a disputa que nós conhecemos, esquerda e direita, né? A esquerda mais votada junto aos mais pobres, com apoio social dos mais pobres, e a direita com apoio dos menos pobres, dos mais poderosos. Então, a saída para a Bolívia, né? A saída que deveria ser, ou que deve ser para o bem da América Latina, para o bem do Brasil, da Argentina, de todos os vizinhos da Bolívia, para a imagem, acima de tudo a imagem da América Latina. Evidentemente que os países desenvolvidos olham para a América Latina com preconceito, é um fato, né? É um mundo distante do deles, e aí eles utilizam de pequenos estereótipos, ou pequenos e grandes estereótipos, para formarem a nossa imagem junto a eles. Então, um evento como esse da Bolívia, um evento como o do Chile e vários outros que têm ocorrido na América Latina, faz com que o investidor lá fora fique receoso de nossos países. A Polônia, recentemente, o presidente da Polônia lá, o poder dominante na Polônia, tentou se tornar mais dominante, diminuindo a idade de aposentadoria compulsória dos juízes. Isso tem sido uma agenda tradicional daqueles que querem exercer o poder de forma menos democrática. E eles não conseguiram fazer isso na Polônia, porque a comunidade europeia, já vacinada do que havia ocorrido na Hungria, impediu que isso acontecesse por meio de recados, retaliações, ameaças, e a Polônia acabou não fazendo isso. Então, o ideal, não sei se vai acontecer, não está claro, o mais adequado, não é nem o ideal, o mais adequado pragmaticamente falando, pensando nos países latino-americanos, seria que nossos países exigissem da Bolívia uma saída negociada e institucional. E nesse caso, a saída seria a convocação de uma nova eleição. Note, Evo Morales fez isso na 25ª hora da crise política do país, ou da crise que precedeu o conflito armado nas ruas. Aquilo não foi suficiente, porque a confiança em Evo de seus adversários, porque adversários, eles se conversam, e a conversa é mais fácil desde que haja confiança, quer dizer, em algum momento é possível uma pactuação, existe, cada um defende um lado, sempre vai ser assim, mas existe um terreno possível de pactuação. Isso é que eu acho preocupante no caso latino-americano, esse terreno, o país que já perdeu grande parte desse terreno no passado distante foi a Argentina, em função, principalmente, não só da força do peronismo. Os demais países latino-americanos não perderam isso. E há sinais aqui e acolá da abertura, digamos assim, desse caminho de perda desse denominador comum mínimo entre as diferentes, as forças políticas opostas. E a Bolívia foi aquele país que mais longe caminhou nessa direção com o atual conflito que lá ocorre. Então, o melhor para a Bolívia, uma saída, um passo seguro, um passo minimamente seguro nessa direção, seria sem Evo no comando, porém preservando seu partido político, possibilitando que seu partido político apresente um candidato, talvez não ele, que ele dispute as eleições, apoiando um candidato de seu partido político. Como sabemos, houve o plebiscito constitucional de 2016 que decidiu que Evo Morales não deveria ter o direito de se candidatar a uma nova reeleição. E ele, Evo, por conta dos ministros que indicou no Supremo Tribunal Boliviano, reverteu essa decisão. Isso tem um pecado original ali. Juízes indicados por um presidente jamais deveriam reverter uma decisão do eleitorado. É claro que quem tem poder manda, foram lá e reverteram, mas isso
deixa um passivo, deixou um custo imenso. Não se vai contra o eleitor impunemente. E isso se acumulou, e quando houve esse problema agora da suspeita, forte suspeita de fraude eleitoral, as duas coisas se juntaram. Por isso, a saída da Bolívia por um caminho institucional desta crise exige que todas as partes cedam. Então, a parte que radicalizou, que fez o golpe contra Evo Morales, ela precisa ceder, aceitando a eleição, colocando na mesa a possibilidade de um calendário eleitoral com a disputa do partido político de Evo, sem a proscrição de nenhum de seus líderes ou candidatos, sem a prisão de ninguém. Esse é o lado que é necessário ceder, e Evo Morales terá que ceder, já cedeu bastante saindo do governo, e terá que ceder não sendo candidato, mas sim apoiando um candidato de sua preferência, podendo fazer campanha, isso é a parte do lado de lá, presidencial, campanha eleitoral para um candidato de sua preferência. Essa seria, e quanto mais rápido a Bolívia caminhar nessa direção, melhor. Os países da América Latina poderiam, deveriam, né, sentar na mesa, numa organização sul-americana, latino-americana, e costurar esse tipo de saída. E quanto mais breve, melhor. É uma sinalização para o mundo que crises podem acontecer, mas que as elites locais são capazes de se acomodar e resolver essas crises, ainda que tenham sido crises que tenham saído da disputa institucional, mas elas sinalizariam, mostrando sua capacidade de reenquadrar a crise numa solução institucional. Toda vez que um lado questiona, toda vez que um lado perde a eleição e questiona o resultado eleitoral, não há coisa pior para a democracia. Existe um caso famoso, eu já falei, sei lá em qual vídeo, quando Obama foi derrotado por Trump, os auxiliares de Obama, chorando na Casa Branca, se dirigiram a ele, pedindo, implorando que ele não reconhecesse de público a vitória de Trump. Disseram, olha, tudo que nós fizemos em 8 anos vai ser destruído por Trump. Obama falou, de jeito nenhum. A sustentação da democracia depende, o elemento fundamental da democracia é o derrotado reconhecer a derrota, coisa que Aécio não fez no Brasil. Inclusive, um lado surpreendente disso, vale fazer o parênteses e mencionar, Aécio, neto de um grande político brasileiro, Tancredo Neves, foi socializado no ambiente de Tancredo, um ambiente que sempre defendeu a via institucional, e sair com aquela na eleição de 2014. Aquilo foi um tremendo absurdo. Então a democracia, a legitimidade da democracia depende permanentemente de que os derrotados reconheçam e legitimem e consintam a derrota. Isto é fundamental. Na Bolívia, Evo não fez isso. Não fez isso no plebiscito de 2016. Talvez nunca saberemos, sempre será uma controvérsia se houve fraude ou não nesta última eleição. Os indícios são fortes, mas enfim, vamos supor, talvez ele também não tenha reconhecido, não ali a derrota na eleição, mas a possibilidade da eleição ir para o segundo turno, que se avaliava que a situação dele seria difícil, a disputa estaria apertada no segundo turno. Então, o não reconhecimento dele da derrota fez com que o outro lado se movesse na direção que se moveu. É necessário agora que todo mundo baixe armas em nome da estabilidade e em nome da imagem da América Latina como um todo, para que o mundo reconheça a capacidade das elites latino-americanas, não apenas de defenderem o seu lado político, que isso todos sabem fazer, mas de tempos em tempos, quando elas são demandadas para isso, quando são exigidas dela essa grandeza, elas deixarem de lado a defesa de seus pontos de vista específicos e acordarem uma coisa: nos procedimentos institucionais da democracia e do Estado de Direito. Para muita gente talvez seja difícil ouvir e aceitar isto, mas se nós achamos que o outro lado rompeu com o Estado de Direito, deu um golpe, e nós respondermos golpe com golpe, o rompimento do Estado de Direito com o rompimento do Estado de Direito, entra-se numa bola de neve, na formação de uma bola de neve, que não é bom para ninguém. Quer dizer, a degradação, a degradação dos procedimentos políticos, ela vai piorando, vai se aprofundando,
e a retomada para uma situação de normalidade se torna cada vez mais difícil. Então seria o melhor para a Bolívia e seria o melhor para a América Latina como um todo. Caberia, repito e vale enfatizar, aos líderes da América Latina se reunirem numa reunião de cúpula, no encontro de cúpula, para costurarem e apoiarem e exigirem da Bolívia uma saída nessa direção. Talvez nesse momento a força da política internacional, a Bolívia precise deste empurrão da força da política internacional para que ela saia de uma certa inércia dessa disputa nas ruas, disputa que pode até resultar em um conflito mais grave e mais permanente.